nosso próximo episódio do Kepi Explica. Eu sou Richard Lloyd Jones com Dr. Julieta. A gente está pegando os trechos dos programas do Dr. Kepi de muita idade, anos atrás, para explicar e mostrar também a ciência dele. Sabe, Dr. Julieta, eu mostro alguns trechos do programa do Kepi, não tão antigo como a gente está fazendo agora, mas alguns mais recentes, né, para os norte-americanos. Eu noto uma resposta muito interessante, que eles dão muito valor por causa da autoridade que Dr. Kepi tem. Os americanos gostam de coisa da autoridade, né? Mas Kepi tem isso, porque ele estudava muito aqui e na Áustria também. Então, ele tem essa questão da formação em psicanálise, ele é formado como pedagogo, ele age no área ambiente social, ele está estudando física, pessoalmente, aprofundando muito nisso. Então, ele tem uma autoridade do trabalho dele muito notável. Então, você vai ver isso nesses trechos dos programas. Ele começou com isso anos atrás, de muita profundidade e muita autoridade. Eu acho que é uma coisa notável o trabalho dele. Sempre ficamos encantados, né, os seres humanos, com o espírito científico que alguns seres humanos trazem para nós. Então, esse carisma que o Dr. Kepi transmite é muito baseado nesse conhecimento honesto que ele tem e esse interesse pelo ser humano. Então, nesses trechos de hoje, o Dr. Kepi vai falar sobre a psicopatologia, né, um assunto central, mas também sobre metafísica. A questão da psicopatologia, como eu estou vendo agora, é bastante diferente da psicopatologia, vamos dizer, da psicanálise tradicional. O que aconteceu foi o seguinte: Freud, como ele era de raça judaica, nascido no Império Austro-Húngaro, ele não pôde estudar, vamos dizer, além de medicina, não pôde estudar metafísica, filosofia, outro tipo de ciência. Então, o pensamento dele ficou muito restrito ao pensamento médico, ao tratamento orgânico, que geralmente as escolas de medicina elas praticam no mundo todo. Então, o Freud não deu um estudo sobre psicopatologia fora do ambiente, vamos dizer, organicista. Então, é por isso que ele deu muita importância à questão da libido. A libido, como nós sabemos, é um termo criado pelo Carl Gustav Jung, que é um famoso psiquiatra suíço e que trabalhou há algum tempo com Freud. Então ele trouxe a noção da libido, que Freud aceitou muito bem, e desenvolveu um estudo da psicopatologia em torno, vamos dizer, desse impulso, em alemão fala Trieb, desse impulso interno que é ligado aos fatores assim sexuais da personalidade. E é por esse motivo que houve, vamos dizer, de lá para cá, uma grande liberação assim dos fatores sexuais na sociedade e que não deram os resultados assim, pelo menos na terapia, não deram os resultados esperados. Então, eu, como conhecedor da metafísica, eu tentei ver no campo da metafísica, da filosofia, o que poderia aproveitar para encaixar nos conhecimentos da personalidade humana. Então, eu fiz esse trabalho tentando unir não só a ciência com a filosofia, mas também a ciência com a, vamos dizer, teologia, até com a fé. De maneira que ficou diferente o nosso trabalho de conhecimento da personalidade humana, ficou bem diferente dessa orientação tradicional do freudismo, desses autores que seguiam Freud, que foi um grande gênio no campo, vamos dizer, da técnica, no tratamento do doente. Então, você deve estar lembrada, eu tentei apresentar os tipos
assim, psicopatológicos para esclarecer quais são os tipos de doença que a pessoa tem. Então, Dr. Keppe vai entrar nessa questão dos personalidades no momento, mas eu quero falar que o estudo da psicopatologia de Norberto Keppe vai muito além das pessoas do passado, vamos dizer, né? Que ficaram muito no mundo sensorial, muito no libido, como ele falou. Dr. Keppe, ele trata essa questão mais profunda da personalidade dentro das intenções, filosofia da vida, e até, como ele falou, a vida espiritual da pessoa. Então, esse trouxe para nós uma visão mais ampla do ser humano. A gente não são vítimas do que está dentro do nosso inconsciente, como os outros pensaram, mas nós temos mais escolhas, mais possibilidades, mais influências para considerar, olhando a nossa patologia, nossos problemas dia a dia, né? Então esse grande diferencial da trilogia analítica, de fazer uma visão muito mais ampla do ser humano, da sociedade, e aí o Dr. Keppe desenvolve durante mais de 50, 60 anos essa ciência. Então toda essa formação que ele teve lá em Viena e sua perspicácia, né, e profundidade permitiu que ele enxergasse que sem o tratamento dessas questões do ser e da própria fé, era impossível tratar de forma adequada os seres humanos. Então, no próximo trecho, ele vai falar um pouco, vai nos lembrar a questão dos psicotipos. Escutemos. Então, eu tinha falado em 3 tipos, assim, que o Kretschmer, que é um famoso, assim, estudioso alemão, ele caracterizou 3 tipos fundamentais de pessoas doentes. Uma seria, assim, vamos dizer, no aspecto físico, na fisiologia, ele seria o indivíduo geralmente magro e alto, o indivíduo esquizoide, como é chamado, o indivíduo que está, assim, muito voltado para os próprios pensamentos, um tipo, assim, sonhador, geralmente, muito, assim, fora do campo da realidade, no campo dos sonhos. Ou então esse indivíduo, ele poderia também se tornar muito, assim, agressivo. Então seria o indivíduo esquizoide. Depois eu falei do indivíduo cicloide, que é geralmente o indivíduo de bastante massa física, o indivíduo forte, o indivíduo que, em geral, é gordo e baixinho. Então é um indivíduo depressivo também, se ele for doente, é o maníaco. É o indivíduo, vamos dizer, muito sociável, que tem muita facilidade na política, no discurso, na oratória. E depois um terceiro tipo, que eu chamei de atlético. Então o atlético é um tipo intermediário. Ele nem é forte, assim, gordo, nem é alto e magro. Bom, isso é uma caracterização geral. Esse tipo atlético é um tipo, assim, muito forte no componente orgânico, um indivíduo muito que pratica esportes, um indivíduo muito voltado ao campo da atividade. São os indivíduos muito capazes no trabalho. É um indivíduo mais ou menos equilibrado, porque ele nem é esquizoide e nem é cicloide. Agora, existe uma característica interessante nesse tipo. Ele é muito, quando é doente, ele, bom, tem epilepsia, mas ele seria um indivíduo gliceroide. Gliceroide quer dizer indivíduo meio pegajoso, um indivíduo que se aproxima, abraça as pessoas, ou então tira ferpas do paletó, assim, para agradar a pessoa, e fica grudado, não larga da pessoa, insiste, compreende? Na doença, seria um tipo assim muito pegajoso, um indivíduo muito que gruda nas outras pessoas. Agora, esses foram os 3 tipos assim fundamentais que nós vimos. Exatamente quando a gente pensa que nós somos individuais, né? A gente percebe que na patologia nem tanto, né? Na genialidade, na individualidade, sim, seguindo coisas
mais ligada com a verdade, bondade e beleza, a gente tem mais possibilidades de ser individual, único, etc. Mas na patologia tem muitas coisas similares. Então, a gente pensa que pessoa chato é uma pessoa que quer desafiar o sistema o tempo todo, que essa pessoa é muito interessante, né? As mulheres gostam do bad boys, né? Sim. Pensando que a coisa patológica está interessante. E não que a genialidade vem inesperada. Você não espera coisas. O Beethoven, o Mozart, os geniais, né? Eles criaram coisas totalmente fora do normal. Né? Eles pegaram as mesmas notas e colocaram de uma maneira totalmente individual. Genial, né? Quando a gente segue patologia, a gente está seguindo doença, não criatividade, né? Então, a sanidade, ela é muito original, fresca, né? E na doença é monótono, né? A gente vê as mesmas coisas, mas nós queremos um pouco, às vezes, como que forçar que essas excentricidades seriam uma marca especial. E aqui, por isso, o Dr. Keppe falou que quando a pessoa vai para uma tendência mais doente, porque todos nós temos nossos desvios, né? Então não fiquem assim tão preocupados se vocês estão identificados, porque todo ser humano tem essa questão. O importante disso é ver o que tem por trás, né? E é isso que o Dr. Norberto Keppe nos auxilia bastante, né? Para compreender. Eu me lembro, também pode pensar sobre os adolescentes, né? Eles sempre pensam que é rebelião. Faz coisas diferentes do que o sistema. Tem uma coisa muito bonita nisso, um desejo de tentar descobrir alguma coisa diferente, mas muitas vezes eles caem no lado patológico, pensando que esse está de ser individual, e caem em muita doença e muitos problemas para eles. Se eles estão sendo, vamos dizer, rebelde contra o sistema doente, esse faz um sentido. Mas só ser rebelde sem causa, esse pode ser problemático por causa da nossa patologia. Então, no próximo trecho, o Dr. Keppe vai explicar uma questão muito interessante. Qual de fato, que tem por trás de todas as doenças, independentemente de um psicotipo, de outro, de uma personalidade ou outra, por trás das doenças tem uma questão que é muito mais central e profunda. Então, Dr. Keppe, retornando ao nosso assunto, o senhor estava fazendo a classificação de diversos tipos vistos à luz da psiquiatria tradicional. E eu gostaria, então, de introduzir agora aos telespectadores esse conceito que o senhor trouxe nas suas descobertas de psicanálise, que existe uma unidade básica dentro de toda essa manifestação patológica. Quer dizer, o esquizofrênico, bem como o maníaco depressivo, o epilético, eles têm algumas coisas na base que são comuns e que facilitaria, inclusive, o tratamento dessas enfermidades. Porque na psiquiatria, então, existe um remédio específico para o maníaco depressivo, outro para o paranoico, vendo mais a causa até da doença como um desequilíbrio neuroquímico. E não que o desequilíbrio neuroquímico vem de acordo com a sintomatologia, a manifestação de uma patologia básica, que parece ser mesmo comum a todos os seres humanos. Então, o senhor traz na sua obra a importância dessa questão dos conceitos da luta contra a realidade, não é? Que a doença seria uma atitude, então estaria ligado ao campo da vontade da pessoa. Olha, Cláudia, a questão que eu acho mais importante é a seguinte a respeito da doença do ser humano. Quando eu falo em doença, eu me refiro mais à doença mental, à doença psíquica, psicológica, que depois as outras doenças, as doenças sociais, que existe uma patologia social também. E as doenças, vamos dizer, orgânicas, do físico, seriam assim decorrentes, todas as doenças seriam decorrentes da doença psíquica. Então, o que é realmente um indivíduo doente? Pelo menos nos estudos que eu tenho feito. Então, quando vem uma pessoa aqui para se tratar, então, de duas uma, ou ele é o indivíduo que fala que tem muitos problemas, que ele não aguenta, que ele está em estresse,
que ele tem fobias, ou então que ele tem uma depressão muito forte. Ou ele diz isso, que ele está assoberbado por problemas, ou então ele é um indivíduo assim meio apático, meio frio, que ele não enxerga problemas nele. Ele fala que tem dificuldade no relacionamento, na família, etc. Tem dificuldade no trabalho, mas ele não vê doença nele. Então, é interessante isso, que eu acho que essa é uma, vamos dizer, uma orientação mais moderna do campo da psicopatologia. Que o problema não é que torna o indivíduo doente. Não é um problema, vamos dizer, um problema assim, de fobia por bactérias. O indivíduo que tem fobia pela sociedade, ele não consegue frequentar a sociedade. Ou então, o indivíduo que tem um problema assim, de relações humanas. O problema da pessoa, de qualquer pessoa, não é que causa neurose, que causa doença. O que acontece é que o indivíduo doente é o indivíduo que justamente não quer ter problemas. Então ele vem aí dizendo uma série de problemas que ele tem, mas no sentido em que ele quer uma vida sem problemas. Ou então esse outro tipo que eu caracterizei, o indivíduo que não vê problema nenhum. Tanto um como o outro, talvez o segundo caso é pior ainda, porque ele não tem nenhuma consciência. Então, na análise, o que a gente nota é que tem um ego fraco, tem um eu fraco. Ele não quer enfrentar a vida, não quer ser adulto. Então, é por isso que geralmente a pessoa que é levada até uma internação nos hospitais psiquiátricos, né, Dr. Kepp, quando a gente vai entrevistar, fazer anamnese com um paciente nessas circunstâncias, e quando ele é questionado o motivo pelo qual ele está sendo encaminhado à psiquiatria ou à psicologia, à psicanálise, ele geralmente diz que é por causa de problemas familiares, ou seja, a inveja da família, uma perseguição qualquer dentro de casa, um desentendimento vindo de fora para a pessoa. E nunca, ou raramente, a pessoa reconhece ele ter alguma espécie de problemática. É isso que você falou, é importante, porque toda pessoa que tem estresse, que tem problemas, ele fala, bom, eu sou assim por causa de meu pai, eu sou assim por causa da minha mãe, eu sou assim porque a sociedade é assim, ou por causa eu sou assim por causa dos amigos, do inconsciente, ou da escola, ou disso, ou daquilo, compreende? Bom, não é nada disso. O indivíduo que tem, vamos dizer, um estresse, assim, uma problemática psíquica, ele tem um eu fraco. É muito interessante, Dr. Julieta. Essa parte ele estava falando sobre, a gente pensa que são as coisas fora que causam problemas, né? Eu estava tratando isso numa aula recentemente sobre falar em público, né? Muitas pessoas pensam que questões de timidez ou traumas no passado está causando uma restrição da fala. E, obviamente, tem essas condições que existem, né? Que até genética às vezes, né? Mas o que impede uma pessoa de falar ou de comunicar é mais uma coisa interna. A pessoa não quer, como o Dr. Kepp estava falando, não quer ver nenhum problema. Imagina se você está falando em público, em frente dos outros, vocês vão notar muitas coisas. Nossa, minhas mãos estão suando o tempo todo, sabe? Eu estou tremendo e não estou lembrando o que eu quis falar. E nota que eu não estou muito organizado. Vai ter muita consciência. Nesse momento, a pessoa está percebendo as dificuldades, mas coloca as dificuldades dentro da condição de falar e não dentro da coisa pessoal. Então, o Dr. Kepp estava tratando isso, não tem nada a ver com coisas exterior. Obviamente, essas coisas acontecem. É uma coisa mais por dentro da pessoa. Ele estava tratando. Então, eu quis perguntar para você, se você nota como médica, se essas atitudes que a gente tem pode atingir até nossos hormônios, nossas químicas, como o corpo funciona, pode ser atingido por nossas atitudes?
Com certeza. Então, no livro A Cura pela Consciência, a doutora Cláudia Pacheco descreve essa cascata. Então, quando nós não queremos ver problemas, como o Dr. Keppe fala aqui, nós ficamos já numa atitude de estresse contínuo, porque qualquer coisinha que aparece, nós já ficamos tensos. E essa atitude não é apenas psíquica, isso tem efeitos. Então, nós começamos a segregar adrenalina, você sabe, né? Começamos a ter taquicardia, começamos a ter essa sudorese, né, que o professor acabou de comentar. E com o tempo, se nós temos essa resistência muito forte de ver qualquer dificuldade, esse descompasso hormonal vai tendo consequências mais graves. Então, podemos ter problemas na tireoides, podemos ter problemas nos ovários, podemos ter problemas até na produção de testosterona, no caso dos homens, e muitas outras manifestações, porque nós somos essa unidade energética. Interessante. E a pessoa pode também começar a afastar da sociedade, para não querer ter contato. Então, essa coisa do distância social, agorafobia, como eles falam, pode ser causada por essa dificuldade de lidar com qualquer problema. Não quer lidar, então não entra na sociedade para não ter nenhuma consciência de nenhum problema. E quando está na sociedade, como o Dr. Keppe estava descrevendo aí, também fica numa reclamação infinita de que tudo é um problema gigantesco. Então, a pessoa está se prejudicando, né, ela própria, e também tem um impacto social que é desagradável, né? Dr. Keppe começou a explicar isso no um dos primeiros livros dele, From Freud to Frankl, Freud até Frankl, né? Onde ele falou que a gente não está fazendo uma psicologia tão certo agora, a gente está fazendo uma biologia ligada com hormônios, etc., etc., ou uma sociologia, por causa de problemas sociais. Então, psicologia, Dr. Keppe está colocando esses problemas dentro de nós. Então, qual é o próximo passo aqui? Então, aqui nós chegamos na questão metafísica. Toda vez que nós brigamos com a realidade e que estamos brigando, no final das contas, com nós próprios, nós temos um problema de aceitação do ser. E o Dr. Keppe vai explicar como ele foi aprofundando e trazendo esse estudo do ser, que talvez vocês encontrem em alguns livros como Ontologia. Vamos ouvir. Então eu fiz um estudo, Cláudio, baseado na metafísica. Essa metafísica que eu me baseei não é a metafísica que falam por aí em geral, esses misticismo. É a metafísica da Grécia Antiga, do Aristóteles, do Platão, do Parmênides, desses grandes pensadores que criaram praticamente a filosofia. Porque a partir do século XII, Cláudio, o ser humano deu um chute na razão. Não é que agora o cientista acha que ele não precisa mais da metafísica. O cientista, ele acha que ele não precisa mais da razão. Então, se ele não aceita a razão, ele fica louco. Então, o ser humano, o Nietzsche, né, aquele pensador alemão, disse assim uma vez que Deus está morto. Bom, ele era um esquizofrênico grave, um doente mental grave, que morreu com 49 anos. Não é Deus que está morto, é a razão do ser humano que está morta. Então, o ser humano não rejeitou a metafísica, rejeitou a razão. Então, eu vou dar um exemplo de como é possível ver a patologia do ser humano através da metafísica, porque a metafísica é a ciência das ciências. É o terceiro grau de abstração. Quer dizer, a metafísica consegue ver praticamente tudo o que acontece de um modo assim mais profundo. Aqui, esse esquema. Não sei se a câmera pega bem. Eu fiz um círculo aí e coloquei no centro, vamos dizer, o ser. Então, o ser é o elemento principal no estudo de qualquer elemento, assim, da filosofia. O que é, vamos dizer, a verdade, a realidade?
A verdade, a realidade é o ser. Então, o ser humano é como eu escrevi aqui, é o ser que é o sentimento na base, né, o amor, assim que ele nasce. Ele é também a verdade, a razão, e ele é também o belo, a estética. Então, se o indivíduo aceita, se ele aceita ser, se ele aceita o ser dele, como é assim pela natureza, ele é um indivíduo são. Se ele rejeita, aí ele cai na doença. Importância da metafísica, né? Se a gente fica só na ação, por exemplo, sem uma metafísica certa, sem um pensamento ou sentimento certo, a gente vai ter uma ação totalmente torcida, distorcida também. Isso, então quando ficamos muito apenas no problema, nós não conseguimos sair, ficamos mais angustiados. Aqui, quando o Dr. Keppe nos leva a conscientizar que o nosso ser é bom, belo e verdadeiro, isso nos acalma profundamente. Claro que nós vamos ter que aceitar, né, que a nossa essência é isso. É nosso programa para hoje. A gente vai voltar a próxima vez com Keppe Explica. Até lá. Tchau. Apoio Cultural Instituto de Ciência e Tecnologia Keppe e Pacheco, mantenedor das faculdades trilógicas Keppe e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Keppe Motor, nova tecnologia para um novo mundo. Livraria Proton.